Cheguei. Olá, seja muito bem-vindo a mais um lindo, perfeito, maravilhoso dia de vídeo deste canal. Se você não me conhece, meu nome é Mari Rodrigues, eu sou gestora de tráfego pago e estrategista digital e este canal vai te alavancar, vai colocar o teu voo dentro do digital muito melhor, mais profissional e mais eficiente. Tamo junto? Vem voar comigo. Hoje nós vamos falar sobre storytelling. Mariana, que é isso? Bom, se você chegou nessa aula e não sabe o que é storytelling e como ele pode transformar a tua comunicação para o teu negócio e até para você mesmo, para você se comunicar melhor, você vai sair dessa aula com tudo isso muito claro. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Bom, então vamos começar aqui com a nossa tela em branco. Vamos lá começar a falar hoje. Tô aqui com o meu roteiro. Para quem nunca viu, eu mostro lá nos bastidores do meu Instagram. Eu sempre mostro os esquemas que eu faço para montar as aulas. Então eu sempre monto um super esquema para não esquecer de nenhum detalhe para vocês, tá bom? Dá uma conferida lá, se você não conhece meu Instagram ainda, vou colocar aqui para você. Vai lá, confere que sempre tem coisa legal também. Meu Instagram é @mari.gouap. Se liga lá que nós trocamos ideia. Então, vamos falar hoje, nesta linda aula, sobre algo chamado storytelling. O que é? Começamos por aí. O que é storytelling, tá? Bom, seguinte, storytelling nada mais é do que contar história. Pô, Mariana, mas tô aqui já tem um tempo neste canal de entretenimento e você já me falou sobre a importância lá nos gatilhos mentais. Se você não sabe, nós tivemos 2 aulas sobre gatilhos mentais. Você me falou sobre storytelling, sobre contar história, sobre a importância de contar história. Sim, eu te disse. E hoje eu vou te contar como isso transforma, o porquê. Vou te explicar o passo a passo. E mais, eu vou te ajudar a construir a tua própria história para qualquer que seja o assunto que você precise comunicar para alguém, tá? Então, se você precisa comunicar alguma coisa para o teu interlocutor, seja por vídeo, mensagem, texto, e-mail ou até uma boa conversa, eu vou te ajudar a fazer isso, tá? Vamos lá. Então, storytelling. O que é storytelling? Vamos começar por aí. O que é? Ó. O que é? Então, storytelling, objetivamente, é contar história. É isso. Storytelling é nada mais do que contar uma história, tá? E para que serve, né? Então, Mariana, mas como assim? Tá? Por que eu contaria uma história? O que me leva a pensar que contar uma história vai ser melhor ou não? Por que eu só não falo o que é? Por que tem que ser uma história? Por que uma história faz tanto mais sentido? Vamos lá. Então, a gente falou do que é. Vamos falar do ponto 2, que é para que serve? Para que serve? Vamos lá. Temos alguns pontos aqui. A primeira parte do que nós vamos falar é porque quando você conta uma história, quando você constrói um caminho, a primeira coisa que ele faz é gerar empatia e engajamento. Engajamento, né? Parece a palavra-chave. Hoje em dia tudo se fala sobre engajamento. O que é engajamento? Como eu tenho mais engajamento? Por que minha rede social tem que ter engajamento? O que de fato faz, né, uma postagem, uma rede social, um perfil ser mais ou menos engajado? Engajamento nada mais é, gente, do que envolvimento.
Opa. Que envolvimento? É a pessoa, ela trocar com aquilo ali que ela tá vendo. Ela não só ser um espectador, é ela ser um atuante também. É aquilo se misturar um pouco com ela. É a história que ela tá lendo se misturar um pouco com a história dela. É ela se envolver emocionalmente com a história. Ela se envolver emocionalmente de alguma forma com aquilo ali que ela tá acompanhando, entende? Pausa. Já sabe, né? Se você tá aqui há muito tempo, você já sabe que a gente tem pausas pra água, então se você não tem uma água aí, dá um pause no vídeo agora. Eu espero, dá um pause aí, vai buscar tua água, que temos muito tempo de bons conteúdos por aqui. Bom, então entendemos que o storytelling, né, ou o contar história, ele vai gerar mais empatia e mais engajamento. E que engajamento é envolvimento emocional. Beleza. Por que eu quero gerar empatia e engajamento? Por quê? Por que que isso é melhor do que não gerar? Eu acho que a grande sacada da gente se diferenciar em um mercado é sempre eu sempre falo que o que avança no mundo não são as respostas. O que faz o mundo avançar são as perguntas. Então, sempre que alguém te disser alguma coisa, se pergunte e questione sim, por que daquilo, de onde isso vem, por que fazer assim e não fazer de um outro jeito? Por que contar uma história e não deixar de simplesmente informar dados, né? Por que a história? Por quê? Quando eu conto uma história para gerar empatia e engajamento, isso faz o quê? Isso, primeiramente, faz do meu conteúdo um conteúdo não automatizado. O que é isso? Não automatizado. Deixa de ser só um copia e cola de informação e passa a ser uma elaboração de conversa. Eu tô trocando com quem tá lendo, tô trocando com quem tá ouvindo. Isso faz toda a diferença, né? Então, quando eu falo pra vocês assim, pô, lá no primeiro vídeo, quando a gente começou a conversar aqui, que eu contei pra vocês como é que eu cheguei no marketing digital, como é que eu cheguei no tráfego pago, por que eu sou advogada, tive 7 anos de atuação e hoje eu sou gestora de tráfego. Por que eu tinha um restaurante, na verdade eu tenho um restaurante, e hoje eu tô aqui partilhando sobre gestão de tráfego, sobre informação na internet, sobre comunicação, sobre trajetória do cliente. Como é que eu cheguei até aqui? Quando eu converso e conto isso pra vocês, eu tô trocando com vocês, eu tô não só contando uma história, eu tô também ouvindo, né? Eu recebo muitas conversas em trocas, em parcerias aqui comigo. Então, nada mais eu tô fazendo é conversar e trocar com vocês, tá? Então, quando eu faço um storytelling, né, quando eu uso a estratégia de contar uma história, nada mais é do que eu estar humanizando um pouco a minha conversa. Então, eu deixo de ser automático e passo a ser pessoal, tá? Isso faz toda a diferença. Um outro fator muito importante para a geração do engajamento e da empatia que fazem quando você usa a história é um diferencial. Por quê? Porque a sua história é só sua. Quando a gente pode contar a mesma história, né? Não sei se você já teve essa experiência, né? Às vezes eu tenho 3 sobrinhos. Quando a gente se reúne e às vezes a gente vai falar sobre histórias, né? Ou vou contar alguma história pra eles, ou a gente vai falar sobre um filme. A gente gosta muito de Harry Potter, então a gente troca muito sobre o que a gente pensa, o que a gente acha, por que seria assim. A gente já viu várias vezes juntos os filmes e lemos os livros e tal. E eu sempre que a gente pode falar sempre da mesma história, do mesmo filme ou do mesmo livro, ou da história como um todo, né? Do que aconteceu com o menino que sobreviveu.
cada vez que a gente fala, o que um fala, ele tem uma percepção diferente da mesma história. Então, quando eu conto pra você, aquela boa e velha, quem conta um ponto aumenta um ponto, quando eu conto uma história pra você, mesmo que você já conheça essa história, eu vou te contar com um pouco de mim. E você pode recontar e replicar essa história, que você vai contar ela com um pouco de você. Então, isso é uma diferenciação. Ninguém nunca vai contar uma história exatamente como você conta. E a sua história nunca vai ser igual a de ninguém. Então, você ter um diferencial é você colocar um pouco de você no que você está fazendo. Então, isso tem muito peso, né? Isso tem muita troca, isso tem muito engajamento, porque é um diferencial, né? Sempre que a pessoa fala assim, eu não sei o que produzir de conteúdo. Quanto mais o teu conteúdo tem um pouco de você, mais diferente é. Mais você vai se destacar. Porque ninguém vai fazer como você faz, porque ninguém é como você é, né? Então, o diferencial faz bastante peso quando se fala em empatia e engajamento, tá? O que também vai puxar algo chamado personalização. De novo, pelo fato de que é muito pessoal. Quando eu entendo, presta atenção, quando eu entendo o meu público, nós já falamos aqui sobre Avatar. Quando eu entendo o meu público, entendo as dores dele, os anseios. É assim que escreve anseios? Anseios. Não sei como escreve anseios. Vocês entenderam as ambições. Pronto. As ambições, né? Os medos. As buscas. Quando eu entendo isso do meu cliente e eu pego isso e condenso em conteúdo que solucione ou o ajude a solucionar esses problemas e faço isso em um formato de história, né? Por exemplo, eu falo com pessoas que querem divulgar os seus negócios. Aconteceu comigo. Eu abri um restaurante, eu vinha de uma outra área, eu abri um restaurante, era um mundo novo para mim, eu não entendia nada sobre comunicação, sobre marketing, sobre rede social, eu praticamente não usava rede social para fins de trabalho, eu não usava, eu só usava para fins pessoais. E aí, em algum momento eu precisei aprender isso, e aí eu mostro para essas pessoas como é que eu fiz, os percalços que eu passei, onde que eu me sustentei, o que para mim foi mais importante, o que mudou meu jogo de não ter ninguém a ficar lotado por semanas. E aí, isso aqui tem um passo a passo. Eu comecei assim, eu fiz isso, e aí eu fui para esse lugar. E isso faz o quê? Isso personaliza a história. Isso personaliza a construção, porque só aconteceu comigo. Então, personalização é isso. É o quanto que eu tô te contando é único, porque aconteceu comigo. Então, quando eu conto uma história, eu tô personalizando a minha comunicação. Isso é extremamente importante, tá? Outro ponto aqui, identificação. Se eu sei que o teu anseio, se eu sei que você tem dores, se eu sei... Gente, entenda que aqui, não sei se você tá pegando essa. Eu estou abrindo o livro da comunicação para vocês. Tô te contando exatamente o que eu tô fazendo, porque é assim que se constrói, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu sei que você tem dificuldade de talvez comunicar o teu produto, porque eu não sabia contar uma história que tivesse uma conexão com o meu negócio, a fim de ajudar pessoas que estavam ouvindo para que elas pudessem também se conectar com o meu negócio, entende? Então, isso eu fui aprendendo à medida com que eu fui fazendo. Mas o que eu faço hoje é te contar como eu fiz, te mostrar os passo a passos, para que você possa também executar, não exatamente como eu, mas que você possa executar com a sua identidade, com a sua personalização, com as particularidades do teu próprio negócio, mas que você execute
para que você também colha os frutos que eu colhi. Entende? Entende? Então, assim, identificação é quando eu mostro para você o seguinte: eu fiz e você também pode fazer. Eu vou te mostrar como você pode. E eu tô fazendo isso agora. Eu usei o storytelling, eu uso o storytelling, a construção de comunicação através da história para comunicar com os meus clientes e com os meus alunos. E eu tô te mostrando, e eu vou te mostrar, se você seguir o que a gente vai conversar aqui hoje, que isso vai mudar o teu jogo de comunicação. Você vai deixar de ser um e-mail esquecido na caixa de e-mail, um post que a pessoa passou batido, um perfil que a pessoa não vai lá de vez em quando, mas não é ativo, para ser alguém que faz parte da vida de quem tá te ouvindo. Se o passo a passo aqui for aplicado. Beleza? Tamo junto. Bora, bora. Bora pra nossa água. Parou? Tem água? Tem água? Tem água? Aqui tem água. E aqui também tem chá. Tem chá preto. Bora. Vamos lá. Chazinho. Marguinho. Chazinho. Bora lá. Identificação. Beleza. Falamos de identificação. Vamos falar sobre troca. Quantas vezes você assistiu um vídeo, ou leu um post, ou recebeu um e-mail e teve vontade de responder, de contar para a pessoa uma parte do que você aprendeu, ou do que você pensou, do que você lembrou, ou do quanto aquilo te fez pensar em algo e... Pô, é mesmo? Você sabe que comigo já aconteceu assim também? Isso é troca. Então, quando eu conto uma história, as chances disso aqui acontecer aumentam muito. Porque eu tô partilhando algo que faz parte também do mundo de quem tá lendo. Porque eu entendo as dores, os anseios, as vontades, os medos, os problemas, né, do meu avatar. Então, se eu já entendi o meu público, eu sei o que da minha história se conecta com eles e o que vai gerar uma troca com eles. Isso é extremamente importante, tá? Então entendam, gente, que os vídeos aqui parecem de assuntos diferentes, mas eles estão sempre conectados. A gente está sempre falando, eu sempre volto nesse termo, a gente está sempre falando de algo muito importante na internet, que é o que segura, que é o que une, que é o que traça conexão entre todos os assuntos que você puder ver sobre digital, sobre digitalização de pessoas e negócios, né, sobre presença digital, seja ela qual for, que é atenção. É eu ter mais atenção de quem está me ouvindo. Não porque eu sou melhor, não porque eu quero só atenção só pra mim. É porque, não, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se você não tiver ninguém pra falar, esse conteúdo vai ficar só pra você. E como é que eu faço pra chamar a atenção dessas pessoas pra que elas ouçam aquilo que eu tenho pra fornecer e pra trocar e pra contribuir? Eu preciso chamar a atenção delas de alguma forma. Então a gente usa, não é... Tem muita gente que acha que ferramentas de marketing são para enganar ou para ludibriar as pessoas. Não é para isso. O marketing, ele é estruturado dentro da forma do funcionamento mental do ser humano. De como é que o ser humano pensa, age, se comporta. É dentro de comportamento. Então é pra gente potencializar as formas de se comunicar e de melhorar essa comunicação. Tá? Tem gente que usa isso para produtos ruins? Tem, e funciona até a página 2. Eu sou a defensora de que o que é ruim vai passar e o que é bom vai ficar. Eu sempre acho que os bons são maioria, né? Tem uma propaganda de uma super empresa que tem um super marketing, que é a Coca-Cola, muito antiga, de acho que 1900 e alguma coisa, 90 e poucos, e ela fala que os bons são maioria, e ela dá exemplos de quantos ursinhos de pelúcia são produzidos por quantidade de arma, ou quantas pessoas fazem, né, a palavra amor tem muito mais pesquisa do que a palavra guerra, enfim. E aí ela fala que os bons são a maioria, e eu sou dessa opinião. E mais, acho que na internet, para todo mundo que acha
que o marketing tá saturado, que o marketing digital encheu. Gente, tá saturado de gente ruim, de gente que não se profissionaliza, que quer fazer de qualquer jeito, que quer fazer um pouquinho e achar que é fábrica de imprimir dinheiro, que você põe dinheiro e sai um monte. Não é assim. O marketing é um negócio, o marketing digital, a evolução do marketing é um negócio como qualquer outro. Exige profissionalização, estrutura, passo a passo, tempo, não existe milagre, é muito trabalho. Então, não existe máquina de fabricar dinheiro, existe esforço e profissionalização. Agora, é sim promissor, é sim uma profissão do futuro atual, porque acho que não existe profissão do futuro, a gente nem sabe quais são ainda, é uma profissão muito rentável. Por quê? Porque hoje o mundo está inteiramente conectado. O que você podia fazer aqui dentro do teu bairro, você pode fazer numa escala muito maior. Então, obviamente, é muito mais escalável um negócio digital do que um negócio físico. Mas eu acho que os dois têm funções complementares. Se você me perguntar hoje, você abre um negócio físico ou um negócio online? Eu tenho dois. Eu tenho um negócio físico, que é um restaurante, e eu tenho um negócio online. Então, o que eu acho melhor? Eu acho melhor os dois, porque um complementa o outro. Tem experiências no físico que não são possíveis no digital, mas o digital é um lugar de experiências também. Então, quando a gente entende isso, a gente se diferencia. Quando a gente profissionaliza o que a gente faz, a gente diferencia. E isso é extremamente importante para a concorrência da internet, ser profissional, tá? Bom, continuamos. Então, falamos sobre atenção. Então, tudo isso aqui, então falamos sobre conteúdo não automatizado, diferencial, personalização, identificação e troca. Tudo isso tá dentro do que? Gerar empatia e engajamento, que é um dos pilares do para que serve o storytelling ou o contar histórias. Beleza? Vamos então pro 2. Então o primeiro foi gerar empatia e engajamento. E agora nós vamos falar sobre a parte 2 do para que serve, que é levar o ouvinte por uma jornada. Como assim levar o ouvinte por uma jornada? Que jornada é essa? Como assim levar o ouvinte por uma jornada? Bom, eu já falei para vocês, para quem estava aqui comigo nos gatilhos mentais, eu falei sobre um item, né, chamado, tem até um vídeo aqui no YouTube sobre isso, tem inúmeros, é uma teoria, ela nasceu de um livro e ela chama-se A Jornada do Herói. Ela foi tirada, inclusive, eu até fiquei de contar isso na época e não contei. Ela foi tirada, inclusive, desse livro, do Joseph Campbell, chamado O Herói de Mil Faces. Esse, para quem não leu, é um livro denso, mas é um livro legal, assim, de você entender de onde vem a teoria dele, mas o vídeo é super explicativo. Tem aqui o vídeo de várias maneiras, tem dublado, legendado, enfim, tem várias versões e é bem bacana de você ver. E nós vamos falar um pouquinho disso agora, que é muito, muito, muito legal, tá? O que seria a jornada do herói, né? Ele diz, né, no Herói de Mil Faces, né, entendendo a jornada do herói, ele diz que todos nós, né, passamos pela mesma jornada, nós vivemos, aquele ali é o Lego, meu mascote. Todos nós vivemos, né, e estamos em constantes jornadas, e aí ele fala sobre o mito da jornada do herói, que é base para todas as grandes histórias de sucesso que você conhece, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a jornada do herói, e eu tenho certeza que se você pensar aí em alguns
filmes de heróis e de... Não só heróis reais, mas assim, heróis tipo Superman, mas de aventura que você conhece, você vai identificar essas transições aqui, né? Se você pensar no Frodo do Senhor dos Anéis ou no próprio Harry Potter, que eu citei aqui mais cedo, você vai entender como é que isso tá tão presente, e você vai ver que na verdade isso tá presente em grandes histórias, porque também está presente nas nossas histórias, na nossa vida, no que a gente se propõe em diversos momentos, de diversas formas diferentes, tá? Então quando a gente fala sobre a jornada do herói, seria o quê? A jornada do herói é como se fosse um ciclo, tá? Então pense na jornada do herói como um ciclo, que seria mais ou menos assim. Então aqui a gente tem eu vou escrever de outra cor. Aqui a gente tem o mundo comum. O que seria o mundo comum? Como é? Toda história começa assim. Era uma vez um lugar. Como é que é esse lugar? Qual que é a descrição? O que tem nesse lugar? Em sequência ao mundo comum vem um chamado para aventura, né? Se você pensar aí no Senhor dos Anéis, é quando o Frodo recebe ali o anel e ele é chamado a levar esse anel até um lugar, né? É quando o Harry retorna ao mundo mágico, né? Então sempre existia uma realidade até que ele a gente é provocado a fazer alguma coisa, né? De cara, normalmente a nossa primeira... Isso acontece com a gente também. Vai trazendo isso um pouco pra tua vida, pra alguma coisa que aconteceu na tua vida, tá? A nossa primeira reação é fazer o quê? É recusar o chamado. Né? Não, eu não sou capaz. O Frodo, se você viu o Senhor dos Anéis, você vai identificar isso muito claro, né? Ele fala, não, mas eu não vou conseguir, né? Logo porque eu, né? Então a gente tende a ter uma recusa. E aí entra um momento aqui, né? Que normalmente aparece, que é um encontro com o mentor. Tem alguém que vai te tirar dessa recusa, que vai te mostrar que você pode, que você é capaz, né? Que vai te dar aquele impulso, né? Que vai te mostrar isso de alguma forma, né? Então a gente tem alguns mentores, pode ser os teus pais, podem ser os teus amigos, pode ser um parceiro. No filme, por exemplo, fazendo aí a analogia ao Senhor dos Anéis, é o Gandalf, né, que é um mago, e ele conta pra ele um pouco dessa missão e por que é tão importante, e dá ali o impulso dizendo pra ele, você pode, você não foi escolhido pra essa missão à toa, né? Então tem um mentor. Aqui a gente vê a travessia do primeiro limiar, né? Seria a travessia do primeiro limiar. É você sair do mundo, do teu mundo comum, né? Você rompe essa barreira e entra num mundo novo, num lugar que você ainda não foi, né? Então, quando você precisa tomar alguma decisão, ou quando você entra numa nova jornada de vida, seja um novo trabalho e tal, seria... Para um novo trabalho, por exemplo, seria o seu primeiro dia no teu novo trabalho, quando você adentra esse mundo, né? Essa primeira ruptura. Dentro desse mundo novo, você vai encontrar os primeiros testes, aliados, inimigos. Não só inimigos, mas às vezes uma pessoa que não deu muito certo, algumas barreiras, né? Acontece na nossa vida e acontece também
na história, na ficção, né? Eu gosto de dizer que a ficção ela é um reflexo de nós, obviamente que com fatores que potencializam, mas ela é uma troca do que acontece com a gente. Então, quando você, por exemplo, está numa nova jornada de trabalho, você vai ter ali uns colegas que vão te ajudar, pessoas que às vezes parecem uns anjos, que te abrem os caminhos e que te ajudam e que te dá apoio, mas vai ter gente também que vai ali, né, te colocar dificuldades e te trazer alguns problemas no teu dia a dia, tá? Aproximação da caverna oculta. O que seria isso? Nosso próximo passo aqui. Seria você chegar mais perto do que você precisa realizar nessa trajetória. Então, se é no teu novo trabalho, por exemplo, seria você começar a chegar mais próximo ali das tuas metas, do que você quer, aquele lugar onde de fato é ali que você precisa executar, sabe? É aquele lugar. Então, você está se aproximando dele, onde você vai exercer o teu potencial naquele novo processo de trabalho e tal. Então, seria como se aproximar cada vez mais, estar bem perto do que de fato é o que você vai executar, né? Você já saiu ali do primeiro dia, das tuas primeiras atividades, né, da tua ambientação no teu novo trabalho e está chegando bem próximo já da tua execução. E é quando você está bem próximo da tua execução que vem a provação suprema, que seria ali talvez a grande batalha, né, nos grandes filmes seria a grande batalha, né? E na nossa vida talvez seja o nosso maior desafio, né? Ou quando a gente é testado, né? Então se eu tô num novo emprego, num novo trabalho e aí eu tenho ali algo a executar, então eu tenho uma meta para cumprir, é quando de fato a avaliação desse cumprimento de meta está sendo aplicado, né? Então, será que eu consegui? Então, eu, por exemplo, quando deixei a advocacia para abrir o meu restaurante, a inauguração é quando eu comecei, é quando eu de fato vi o funcionamento, mas para mim a grande provação suprema foi a continuidade, foi de fato aquilo acontecer todos os dias eu ter pessoas ali e aquilo de fato gerar lucro e aquele negócio ser um negócio que se sustenta e que cresce, que amplia, né? Então essa era a minha aprovação, porque eu consegui colocar pessoas lá um dia, 2, 3, um mês, ok, e um ano, e eu sustentar um negócio, e eu construir uma identidade de negócio, eu fazer desse negócio algo não só lucrativo no termos de dinheiro, mas lucrativo para si mesmo, que ele pudesse se sustentar, que ele pudesse pagar as próprias contas, que ele pudesse crescer, que ele pudesse investir, que ele pudesse ampliar, né? Então essa era a minha, por exemplo, grande provação. Se você pensar lá nos filmes, então as grandes batalhas, lá no Harry seria a batalha dele com o Voldemort, enfim. Então a gente sempre tem uma provação suprema, né, que é do tamanho maior, né. A gente tem, passada a aprovação suprema, a gente tem a recompensa, que é o que eu ganho, né, que é o que eu conquisto por passar pela aprovação, né. Eu conquisto reconhecimento, eu conquisto dinheiro, eu conquisto prêmio. O que eu conquisto? O que aquela jornada me trouxe de aprendizado, me trouxe de ganho, me trouxe de presença social, né? Então essa é a recompensa. Depois da recompensa não acaba, porque tem um caminho de volta. Que é o caminho de volta, né? A gente volta para casa. Não que eu volte pro meu emprego anterior, mas eu deixo de batalhar, porque eu já conquistei aquilo que eu vim conquistar. Então eu começo a entrar em novas batalhas, né? Então eu volto pro meu status quo, vamos dizer assim, né? Eu volto pro que tava antes, né? Mas como é que eu volto? Ressurreição.
eu volto diferente. Eu não volto como eu era antes. Eu volto diferente, porque eu passei por uma batalha, eu passei por um processo, e esse processo transforma a gente, né? Esse processo, ele me traz não só ganho, ele me traz aprendizagem, ele me traz bagagem, né? Experiência. Então, eu volto, mas eu volto renascido, né? E eu volto com coisas novas. E essas coisas novas, né? Seria esse elixir que eu aprendi, essa experiência, isso tudo vai me dar bagagem para quê? Que eu volto, então a gente volta com o elixir, né? Que é aquilo que eu aprendi, que vai me ser tão valioso para quê? Para voltar pro meu mundo comum e recomeçar tudo outra vez numa nova batalha. Então, o que a jornada do herói faz com a gente? O que ela mostra pra gente? Que a gente tá sempre num ciclo, e que esse ciclo ele vai ficando melhor, mais fácil, mais difícil, à medida com que o ciclo anterior me ajuda e me prepara para o próximo. Então, o que ele fala sobre a jornada do herói, e aí eu trouxe aqui pra gente aplicar em storytelling, é o quê? Todos nós passamos por essas jornadas durante toda a nossa vida. Então, se eu partilho com você uma das minhas jornadas, o que eu tô fazendo? Eu tô conectando a minha jornada com a sua. E isso é muito poderoso, porque você ouve e vê em você algo que você tá ouvindo de mim. Então isso coloca a gente, eu falo que não tem nada que une mais duas pessoas que coisas em comum. E isso é uma coisa em comum, a sua jornada parece com a minha. E aí você entende melhor a tua jornada quando você vê a jornada de alguém. Por que a gente assistia aquilo, né? Quando eu vejo ali Senhor dos Anéis, Harry Potter, e seja o que quer que seja, porque você pode observar que essa jornada está presente em 90%, talvez mais, de todas as histórias de grande sucesso do mundo. Por que aquilo prende tanto e fazem tanto sucesso no mundo todo? Porque é sim o espelho de um pouco das nossas batalhas e também das nossas próprias jornadas, tá? Então, extremamente importante. Se você não viu o vídeo da jornada do herói, veja que isso vai ficar muito mais claro do que aqui, mas observe o quanto aquilo faz parte de você e não só algo que você assiste na TV, tá? E aí quando você partilha isso, quando você coloca a tua jornada dentro desse movimento da jornada do herói e você comunica isso, é muito mais fluido. É muito mais fácil de ser compreendido. Talvez seja essa a grande pegada, tá? Então falamos o para que serve, né? Para que serve o storytelling, por que usá-lo? O número 1 foi gerar empatia e engajamento. A gente falou sobre diferencial, personalização e muito mais. Levar o ouvinte por uma jornada, ou seja, eu partilhar sobre a minha jornada do herói, para eu conectar com a jornada do herói do meu cliente, ou do meu ouvinte, ou do meu interlocutor, da pessoa que está do outro lado. Ponto 3. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro foi programado para ouvir histórias. É sério isso, Mariana? É sério isso, tá? Tem inúmeros estudos a respeito disso. Qual que é a melhor forma de eu te provar? Não que seja essa a intenção, mas para que você entenda o quanto de fato o nosso cérebro foi programado para ouvir isso. Porque assim, a gente tem várias distrações durante todo o dia. Mas porque quando a gente senta na frente da Netflix, ou numa sala de cinema, ou um bom livro,
parece que os nossos problemas sumiram. Parece que a gente esqueceu que a gente tem problema e a gente entra naquela história como se ela fosse também um pouco nossa. Por quê? Porque o nosso cérebro foi programado para ouvir histórias. Quando ele ouve uma história, ele associa a história à atenção, aquilo é importante. E aí ele para. E ele foca as atenções dele na história. Olha o poder que isso tem. Se você usa isso, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o teu interlocutor pare tudo que ele está fazendo. Então, os outros posts que ele está vendo no feed, os outros e-mails que ele recebe na caixa, os vídeos que ele tem, ele pare para ouvir a tua história. Entende? Então, não é à toa que a gente senta na frente do Netflix e quer assistir o próximo episódio daquela série que a gente quer, e aí a série de repente acaba a temporada e você fala, meu Deus, quando sai a próxima? Né? Como se daquilo... Mas o que você vai fazer sem ficar sabendo o que vai acontecer no outro dia? E a gente fica preso naquilo e a gente quer muito. Por quê? Por quê? Porque o nosso cérebro foi programado para ouvir histórias. Então, como é que você deixa passar oportunidades? Tudo que você quer é a atenção da pessoa que está te ouvindo. Simplesmente você não usa a ferramenta que mais gera atenção que existe, que é a história. Entende? Por que usar o storytelling? Porque é tão importante e faz tanta diferença nessa comunicação. Ele é usado desde quando existem filmes e livros e séries e peças contando histórias, trazendo atenção. Por entretenimento, sim. E não só. Você pode usar também para educação, para divulgação. A história faz parte da comunicação e é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? E por último, o último ponto do para que serve o storytelling, ele serve para promover a tua marca, que é, acho que talvez o que a maioria de vocês aqui quer. O que vocês buscam, né? Tem muitos aqui que comunicam, que estão aqui, que a gente está trocando sobre comunicação, para comunicar de forma pessoal, para crescer, fazer o teu desenvolvimento digital pessoal, mas a grande maioria de vocês é para os negócios, né? Mas por que ele ajuda a promover a tua marca? Porque ele cria algo de extrema importância, que para mim está muito conectado ao nosso último vídeo. Se você não viu, perdeu, que é marketing de conteúdo, né? Que é criar relacionamento antes de vender. Como assim? Antes de eu te vender, antes de eu vender qualquer coisa para a pessoa que está me ouvindo, o que eu crio? Eu crio uma conexão com a história, né? A história, ela vai dar uma base de relacionamento para que depois eu tenha uma abertura, né? Não é como se você estivesse andando na rua e de repente para alguém e fala, compra meu produto. Não, você tá na rua e você encontra alguém, aí você conversa com essa pessoa, e aí ela te conta alguma coisa que aconteceu, e aí ela te fala sobre como aquilo ajudou, e aí ela diz, mas se você quiser, eu posso te ajudar. Isso é criar um relacionamento antes de vender. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque isso deixa de ser obrigatório, você passa a não ter que empurrar as coisas para as pessoas, você passa a demonstrar, é muito diferente de empurrar, é muito mais sutil, é muito mais natural, e isso faz muita diferença na nossa comunicação, tá? Bom, então a gente aprendeu o que é storytelling, nós aprendemos para que serve o storytelling, falta aprender como utilizar o storytelling. Então esse é o nosso assunto número 3, que é como utilizar o storytelling. Então, Mariana, eu entendi o que é, eu entendi para que serve, como é que ele é poderoso na minha comunicação, mas como é que eu vou usar isso, né?
Qual que é o passo a passo que eu preciso? Fica comigo que o ouro tá aqui. Qual que é o passo a passo que eu preciso para aplicar? Exatamente para fazer isso e ter esses resultados dessa ferramenta tão poderosa que é o storytelling. Então, você vai começar por onde? Toda vez que você for contar, usar o storytelling no teu negócio, seja por e-mail, seja por vídeo, seja por post escrito, o que quer que seja, você vai começar por onde? Pelo era uma vez? Não. Você vai começar pelo conflito. Comece pelo conflito. Por quê? Porque a internet é um negócio de segundos. Se você começar assim, era uma vez, um dia, passou. Agora, se eu começo, foi assim que eu consegui fazer isso. Pum. Se é uma coisa que a pessoa que está do outro lado quer fazer, ela vai parar. Mas isso é um conflito? É um conflito, porque ela não consegue fazer e você conseguiu. Ou um conflito? Entende? Então comece a tua história pelo conflito. Foi assim que eu consegui. Quantas vezes você já viu isso na internet? Foi assim que eu consegui sair das dívidas no nicho de finanças. Foi assim que eu consegui emagrecer, perder tantos quilos. Foi no nicho de emagrecimento. Foi assim que eu consegui a profissão dos meus sonhos. Pode ser lá aprender a fazer alguma coisa. Então, como é que você começa? Não foi assim. Pode ser com emagreci sem precisar ir à academia. Bum. É um conflito. Então, sempre comece pelo conflito, tá? 2. Presta atenção. Que isso? Faça uma transição. Então, eu comecei a falar pelo conflito e eu preciso, quando eu comecei o conflito e eu falei, eu dei uma frase, né, ou duas ali do conflito. Bum. E aí eu tenho que fazer uma transição para a história, né? Eu preciso, falei do conflito e trazer desse conflito para a história. Então eu falei, por exemplo, do emagrecimento. Aí eu volto, saio do conflito, o conflito normalmente está no meio da história, e eu volto pro começo. Antes era isso. Aí você volta e pega o gancho lá do conflito. Assim aconteceu, e aí você dá continuidade à história, tá? Por que você precisa fazer uma transição? E como é que é essa transição? Essa transição, ela sempre vai estar ligada a uma dica, porque você tem que falar uma coisa que a pessoa que está lá quer. Por isso é importante você entender quem é o teu público, você compreender o teu público ideal, o teu avatar, e você está falando de dores, de anseios, de medo, de vontade, de sonhos que aquela pessoa quer, tá? Então a transição ela tá sempre como forma de dica, de conselho ou de analogia, tá? Então, dica, conselho, analogia. Como é que seria isso? Vou te dar um exemplos práticos disso, tá? Então, uma transição seria assim. Talvez você também se sinta assim. Olha isso. Se eu conto alguma coisa, então, e aí eu começo a contar uma história, como é que eu faço uma transição do que é só uma história para o que é algo que eu quero que a pessoa pense? Então, se eu tô no nicho de emagrecimento, e aí o meu conflito é, por exemplo, eu achei que eu nunca ia conseguir emagrecer. Esse é o meu conflito, eu começo por aí. Eu sei que o meu público tem esse anseio. E aí eu faço uma transição de aconteceu comigo, eu tive muitos problemas, tal. Talvez você também se sinta assim.
que eu tô fazendo? Eu tô puxando o interlocutor para minha história. Eu tô trazendo ele para minha realidade. Por quê? Porque eu sei que essa realidade faz parte do mundo dele. Então, quando eu falo, talvez você também se sinta assim, é um gancho. Eu tô fazendo uma transição e trazendo o meu interlocutor para perto de mim, tá? Como pode ser também, ó, quando isso aconteceu, eu pensei, e aí eu tô fazendo o quê? Eu tô contando para ele um anseio meu, que eu sei que se conecta com o anseio dele. Então, quando eu tentei 10 dietas diferentes e não consegui emagrecer, eu pensei, eu nunca vou dar conta. Porque eu sei que ele pensa assim também. Então eu tô fazendo o quê? Me conectando com ele. Ou eu posso dizer, eu cometi esse erro. E é exatamente isso que você tá fazendo agora. Entende que eu fiz? Eu mostrei pra ele que eu tô junto com ele. Não, eu tô com você. Eu já fiz isso também. Eu já abri o meu perfil do Instagram, me dediquei um monte, fui lá, pus um monte de postagem legal, produzi conteúdo e ninguém foi lá, ninguém reagiu, ninguém curtiu. Punha as caixinhas de pergunta, ninguém me fazia pergunta. Como é que eu saio disso? Eu sei. Eu já fiz isso também. E eu sei que por que você tá errando, onde você tá errando, como você tá errando. Porque eu já passei por isso também. Eu tô fazendo o quê? Tô trocando com o interlocutor que tá do outro lado. Então toda vez que eu vou fazer uma transição, essa transição tem que ser uma dica, um conselho ou uma analogia. Por quê? Porque ela é um gancho de tração. Ela pega o interlocutor e traz ele para dentro da tua história. Beleza? Depois, então, a primeira coisa, eu começo por um conflito, eu faço uma transição e eu finalizo como? Então, isso tudo, gente, dentro da história. Então, eu comecei com o conflito e aí eu venho com a história. Venho com a história, faço uma transição puxando ele no meio da minha história para trazer ele para dentro dela e no fim eu faço o quê? 3, né? No final, eu faço uma finalização com uma super dica ou um CTA. O que é um CTA? CTA é um Call to Action. Call to Action nada mais é que uma chamada para ação. Que seria eu falar para você assim, por exemplo, quem vai fazer uma chamada para ação agora? A primeira delas, bebam água. Mas não era isso não. Uma chamada para ação. Quer ver? Pessoal, se você tá gostando desse vídeo, se você acha bacana o meu conteúdo, se você gosta e não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha aqui para ajudar a produção desse conteúdo, deixa o seu comentário, me diz o que você mais gostou, como você acha que pode melhorar e indique esse vídeo para pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. O que eu fiz? Chamada para ação. Eu te chamei para fazer alguma coisa. Então, no final de contar uma história, o storytelling, você tá conduzindo o teu cliente para fazer o quê? Para pensar de um jeito que você quer que ele pense. Para conduzir ele por uma jornada, a entender a tua jornada, a entender o teu produto, a entender a tua marca e a fazer alguma coisa. Você quer necessariamente que ele compre? Não, você quer que ele faça alguma coisa. Quais são as chamadas para ação que a gente tem? Tá? Ou você quer que ele aplique algo que ele aprendeu.
Então, eu, por exemplo, quero que você conte a tua história. Use storytelling para produzir um conteúdo seu, poste lá no teu Instagram, no teu YouTube, onde quer que, e me marca para eu poder ver. Por quê? Porque eu quero que você faça isso aqui, execute e receba, colhe os frutos que eu colhi, eu quero que você também colhe. Porque eu sei que vai mudar o nível do teu jogo de comunicação. Faça isso, me marque e a gente vai trocar uma ideia. Um outro objetivo de CTA, né, de Call to Action que você pode ter é que você pode querer que a pessoa assista um vídeo. Então, se você usou storytelling, por exemplo, por e-mail, e aí no final você quer que ele vá lá no teu canal do YouTube assistir o teu vídeo. Então, você vai fazer um Call to Action, você vai trazer ele, certo? A sua história vai mostrar alguma coisa para você levar ele a tomar uma ação que é, então, eu contei lá alguma coisa que aconteceu comigo em relação ao vídeo que eu produzi, né, sobre o conteúdo que tem nesse vídeo, e aí no final eu falo, e eu acho que isso pode ser muito útil para você. Ou, se você também quer ter esse resultado, assiste esse vídeo que ele vai te ajudar. Isso é um Call to Action, tá? Então, pode ser para aplicar o que aprendeu, pode ser para assistir um vídeo, pode ser para visitar uma página. Pode ser uma página de produto, pode ser uma página informativa, pode ser o teu site, tá? Pode ser para participar de um evento. Quantas vezes você já viu, às vezes, um anúncio e tinha uma história e no final ele fala, se você quer saber mais sobre isso, clique nesse botão e participe do evento da semana da jardinagem. E aí você se inscrevia ou vai participar desse evento porque você entendeu e você se conectou com a história que você ouviu antes da chamada, tá? Ou, por que não, e o que a maioria talvez busque é levar essa pessoa a comprar um produto. Então, eu fui lá e contei uma história, por exemplo, num e-mail, contei, partilhei sobre a minha experiência, sobre a minha expertise. Então, eu sou fotógrafa, eu contei lá sobre, usei o storytelling para contar, para trazer, e no final eu fiz chamada para ação. Se você quer também fazer fotos incríveis que mudaram a minha relação com o meu negócio, ou que deram um upgrade na minha comunicação do meu negócio, dos meus produtos, ou porque eu desenvolvi um novo hobby, ou até uma nova profissão. Se você quer ser um fotógrafo, se você quer aprender, clica aqui e adquira o meu curso de fotografia. Então, eu posso sim fazer no final uma chamada para ação para a venda de um produto, né? Para a pessoa poder comprar um produto, tá? E, por fim, não menos importante nesse vídeo, eu vou te dar dicas de elementos que vão gerar interesse. Para sua história. Que são elementos de interesse. Coisas que vão fazer diferença na tua história, quando você for contar a tua história, tá? A primeira coisa que faz muita diferença e que as pessoas tendem a ignorar porque acha que já falou demais ou que vai ficar cansativo ou coisas nesse sentido são detalhes sensoriais. Se eu disser pra você assim, quando eu abri meu restaurante, eu fiz lá um jantar, eram vários tempos, e aí eu fiz com mais 2 amigos e foi um sucesso. Provavelmente a imagem que você tem na tua cabeça é meio que, no máximo que você pensou aí foi 3 pessoas e um prato. Agora, se eu te disser, a inauguração do meu restaurante aconteceu num menu chamado 9 tempos a 6 mãos, que eram eu e mais 2 amigos super queridos, e a gente elaborou 9 pratos. Então tinham
3 entradas, 3 pratos principais e 3 sobremesas. Acreditem, a gente passou ali por frango, tinha um frango indiano com várias especiarias, muito especial. Tinha ali uma salada incrível que a gente levou a um potencial diferente com crocância, né? Então a gente fez um mix de sementes. Tinha ali vários tipos de folhas diferentes. Agora, as sobremesas, vocês não acreditam. Assim, eram 3 sobremesas incríveis. A primeira sobremesa já abriu de cara de uma forma diferente. Era uma torta búlgara. Assim, praticamente chocolate puro. Foi demais. Você consegue imaginar o que eu tô te dizendo. Fica muito claro. Eu tenho certeza que você viu a torta de chocolate. Você viu o chocolate na tua cabeça. Por quê? Porque eu te dei detalhes sensoriais. Isso prende muito mais a atenção e isso conecta muito mais com quem tá ouvindo, tá? Então, use detalhes sensoriais nas tuas histórias. Outra coisa importantíssima de você usar é transformação. Se eu te disser assim, olha, eu tenho um curso de empreendedorismo gastronômico e é um curso legal. Se você quiser empreender na gastronomia, você pode fazer o curso. Ou se eu te disser, como eu abri o meu negócio e eu fui aprendendo no dia a dia a construir o meu negócio, eu, depois de alguns anos aplicando e executando e aprendendo, eu construí um curso de empreendedorismo gastronômico. E nele eu já ajudei centenas de alunos a construir seus próprios negócios de muito sucesso. Muitos deles tinham a gastronomia como um sonho e hoje vivem dela, né? Tem negócios que são não só um CNPJ, mas são negócios com identidade, com construção, com presença digital e com vendas que realmente mudaram a vida deles. Isso trouxe o quê? Trouxe transformação. Não é só alguma coisa, é alguma coisa que faz, que traz benefício, que traz benefício para pessoas reais, que de fato transformou vidas. Então a tua história, ela tem que ter alguma transformação. A tua história tem que dizer que você, ou quem quer que seja, ou quais seja o protagonista da tua história, se é o teu negócio, se é você, se é um conhecido, se é um cliente, se é um aluno, o que quer que seja, ele tem que ter saído de um ponto e ido até outro ponto. É sair do ponto A e o ponto B. Isso aqui é o quê? Transformação. Então, tem que conter transformação na tua história para que a pessoa do outro lado olhe e fale, eu quero isso também. Eu também quero me transformar. Tá? Então, esse é um elemento de interesse importantíssimo. Tá? Outro elemento de interesse bem importante que muitas pessoas também ignoram é o ritmo. O que é ritmo? É como é que você conta a história. Se você fala, um dia eu fui até um lugar e comprei. Se você fala meio atropelado, ou se você fala, então, uma vez, assim, tem muito tempo, aconteceu algo. Assim, não tem tanto tempo assim. Mas tem um bom tempo. E eu tava lá, assim, há uns 5 anos atrás, que pode parecer um bom tempo. Perdi o ritmo da coisa, já não sei mais o que eu tô contando. Então, o ritmo é eu saber, eu ter muito claro qual é o começo, meio e fim da minha história, né? Eu me preparar pra isso, tá? É igual, não sei se vocês já pararam pra prestar atenção nisso, legenda. Quando você coloca uma legenda, por exemplo, de um post em rede social, todo um texto retão, as chances das pessoas lerem são bem menores, vocês sabiam? Quando você espaça os parágrafos, você dá um tempo para a pessoa respirar, para a pessoa digerir o que ela leu no de cima, para ela se conectar com o que está embaixo. Então você espaçar isso fica muito mais fluido e dá ritmo de leitura e de conexão para a tua história. Então ritmo é um ponto e um elemento de interesse super importante. Outro elemento extremamente importante é o diálogo. O que é o diálogo? É eu fazer perguntas durante a minha contação de histórias, né? Durante a minha história, é eu fazer perguntas. Por exemplo, se eu tô contando pra você lá a história do meu restaurante, né? E aí eu te conto, por exemplo, que na preparação
eu tive um problema, eu ia servir bacalhau e eu comprei, fiz, né, a encomenda de um bacalhau dessalgado e quando chegou na minha casa o bacalhau estava salgado. E aí, já aconteceu isso com você? Você tá todo preparado para fazer a coisa de um jeito, você se preparou, tomou todos os cuidados, eu fiz toda, conferi inclusive na hora do pedido se era isso mesmo, e na hora você tem que fazer diferente porque alguma coisa mudou, alguma coisa que não depende de você te exige que você faça diferente. O que eu fiz? Eu perguntei, já aconteceu com você? E aí a pessoa fala, pô, já aconteceu comigo. Quando eu pergunto, eu gero esse diálogo, eu gero alguma coisa, eu faço uma pergunta que a pessoa que tá do outro lado, ela vai responder mentalmente. Isso me deixa muito conectado quando eu tô contando uma história. Então, ter diálogo faz muita diferença. E o último elemento de interesse que eu vou trazer para vocês é a especificidade. O que é especificidade? Seria você dar datas, nomes, marcas, valores específicos. Quando eu falo para você assim, vou te dar um exemplo. Pô, uma vez eu tava procurando um emprego, um dos meus primeiros empregos, eu tinha 17 anos e... não, 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos e aí era um emprego assim mais formal, eu já tinha feito outras coisas, mas era assim um emprego, eu achei que eu queria ter um emprego formal, né, com hora pra chegar, com hora pra sair, com metas e com tudo, e aí eu fui pra uma entrevista, né, e aí eu peguei lá as características da vaga e tal, pra eu me preparar, pra eu falar por que aquela vaga era pra mim, né, porque que eu era a pessoa certa pra aquela vaga, e teve uma coisa que eu li lá que me deixou fazer meus olhos brilharem, né, que era assim, falava os benefícios, então tem vale não sei o que, tem isso, tem aquilo, tem vaga na garagem. Eu pensei, nossa, eu não vou precisar pagar estacionamento, né, nem deixar o carro na rua, porque tem vaga na garagem. Isso pra mim, né, naquele momento fazia diferença, era um negócio diferente, assim, era um outro momento, óbvio, mas aquilo me fez pensar como eu queria aquela vaga, como aquela vaga de emprego, como ela ia ser muito boa pra mim, tinha todos aqueles benefícios, até vaga na garagem ela tinha. Quando eu te dou esse exemplo, e eu sou bem específica disso, o que eu faço aí do outro lado? Você chega a imaginar a vaga na garagem, sabe? Então, quando eu sou específica, eu falei sobre especificidade também em gatilhos mentais. Quanto mais específico, óbvio que não é pra você fazer 100% a cor do detalhe do negócio, não. Mas é você colocar alguns dados de especificidade dentro do teu texto, dentro da tua história, dentro do teu vídeo. É você falar nomes, datas, e aí não é nomes, fulana não é nome, é o nome dela mesmo. Data não é assim, foi mais ou menos em maio, não, foi dia 15 de maio, né? Quando eu falo valor, não é assim, acima de 100, não, deu R$102. Por quê? A especificidade traz realidade, tá? A especificidade traz realidade. Porque a pessoa tá ouvindo. Quando eu vejo dados concretos, é muito mais fácil de eu acreditar, daquilo de fato ser para mim como uma verdade. Então, é muito importante usar a especificidade. Bom, então entendemos o quê? O que é storytelling? Para que ele serve? Então a gente falou sobre empatia e engajamento, falamos sobre levar o ouvinte pela jornada, falamos sobre a jornada do herói, falamos sobre o nosso cérebro tá programado, que ele é programado para ouvir histórias, e como ela promove a tua marca através da criação de relacionamento, né? Que se relaciona antes de vender. Falamos desses 4 pontos do para que serve, falamos como utilizar, a gente começa pelo conflito, a gente faz transição para onde eu quero levar essa pessoa e finalizo sempre com um call to action, uma chamada para ação, e falamos sobre os elementos para você incorporar na sua história e fazer dela uma história realmente interessante, que é os detalhes sensoriais, a transformação, o ritmo, o diálogo e as especificidades. É isso
Estamos aqui há 1h e alguns minutos e foi muito bom falar sobre isso com vocês. Storytelling é uma coisa que eu demorei muito para entender como funcionava. Alguns livros me ajudaram, esse foi um deles, eu falei dele mais cedo, se você perdeu, eu falei sobre o Herói de Mil Faces, que é do Joseph Campbell, que é o criador da Jornada do Herói. Me ajudaram a entender um pouco do funcionamento da comunicação, de como as histórias de fato elas estão interligadas, porque todos fazemos parte de sequenciais jornadas de heróis, né? E eu dei uma palestra no Sebrae na Semana Global do Empreendedorismo e eu disse isso, seja todos os dias o seu próprio herói. Então partilhe um pouco das tuas histórias, não só para promover a tua marca ou para comunicar melhor o teu negócio, mas partilhe o seu melhor. O mundo está um pouco carente do que a gente tem de melhor, né? Principalmente em rede social. Então, se você tem uma boa jornada e uma boa história, partilhe isso, que com certeza pode ajudar alguém, sendo ou não para o teu negócio. Partilhe o seu melhor. Foi muito bom estar mais uma vez neste canal. A gente se vê na próxima semana. Dá o teu like, curte, comenta, me diz aí o que você quer ver aqui, quais os assuntos que você quer saber mais, que eu possa te ajudar. Me manda mensagem, a gente vai conversando sempre. Curte, manda para as pessoas que você acha que pode ajudá-las e vamos espalhar coisa boa por aí. Até a próxima, pessoal.